Alguns recadinhos rápidos. Esse é o Live Drops, que é esse formato que eu estou criando, além das lives, né, técnicas de marketing que eu dou sozinho, que eu falo sozinho, que são aquelas que vocês sabem da mentoria, né, de identidade de marca, branding, a minha internet. Então vamos ver se eu consigo ficar aqui. Tomara, Luísa, tomara. Depois eu deixo no Stories, tá bom? Para vocês verem o replay, tá bem? Então, voltando, então assim, eu faço aquelas lives sozinho, onde eu falo daquele projeto de mentoria, né, de marketing, onde eu toco em branding, em identidade de marca, em storytelling narrativa, visual merchandising, postura comercial, enfim, vocês que vêm acompanhados já sabem desses temas. E aí, e aí eu achei legal também chamar alguns parceiros, chamar algumas pessoas que eu admiro para me dar um apoio, porque eu não sei tudo, né? Então a gente está aprendendo junto. Então nesses assuntos, né, de marketing, eu tenho outras pessoas que são os especialistas, né, em cada setor, e é por isso que eu estou chamando essas pessoas aqui. O Elvésio é muito meu amigo, assim, é um amigo de longa data e é um super profissional que sabe tudo que sabe muito, né, sobre essa parte de identidade visual, e eu resolvi, identidade de marca, né, e eu resolvi chamar ele aqui, né. E oi, Manuel, tudo bom? Manuel é um excelente fotógrafo, também estou namorando ele para ele vir aqui dar um papo pra gente, para ele falar sobre, ele que faz todas as fotos do meu Instagram. Ele é um fotógrafo exímio, trabalhou muito tempo com joalheria e é um fotógrafo de mão cheia na área de produto. Então, quem precisar, Manuel está aí. De repente a gente marca até um bate-papo aqui para ele falar sobre as fotos, sobre essa importância da fotografia. E voltando, essa parte que legal que você está gostando das parcerias aí, né? Nas lives, Karen. O objetivo é exatamente isso, é reforçar o marketing, o branding, tudo isso que eu venho falando, mas através do olhar de profissionais que são do mercado, que já atuam nisso, né? Então, por exemplo, eu não sou especialista em identidade de marca. Eu dou o briefing, eu dou o pontapé inicial na questão da identidade de marca, e depois a pessoa que tem esse briefing, ele já chega para um profissional e já consegue acelerar o seu caminho na hora da identificação da marca, né? Paula, tudo bom? Paula da Ateliê Mourão. E vamos marcar, Manuel. E aí eu queria exatamente essas lives também, gente. Hoje eu recebi uma mensagem muito querida, tenho recebido mensagens de apoio muito bacanas, né, sobre como essas lives estão ajudando vocês e a nós, né, do setor, que a gente está em isolamento, a gente acorda nos dias mais difíceis, outros dias são mais fáceis, mas o meu grande objetivo, eu acho que se condensou muito numa mensagem que eu recebi hoje de uma colega de Curitiba, uma designer, falando: Marcelo, eu não estava muito bem, às vezes eu estou bem, às vezes estou mal, mas eu estou repensando muito minha marca, e assistir as suas lives tem me dado muita coragem para continuar, sabe? Tem me dado muita força, tem me dado para ver que eu não estou sozinha, que tem outras pessoas, né, passando pelo que eu estou passando, e estou aprendendo muito, e então essa integração está sendo muito boa. Então fez o meu dia, viu, Caterine? É para você essa, viu? Muito obrigado pelo incentivo. Então eu vou começar essa live já com o Elvésio, as pessoas estão entrando, né? E vão colocando aí o coraçãozinho, vão colocando aí, mandando para as pessoas que vocês acharem que é legal esse tema, né, da identidade de marca. E eu queria aproveitar, roubar já uma frase que o Elvésio me mandou, porque assim, quando a gente fala sobre, quando eu chamo alguém aqui, gente, pode parecer muito muito normal, assim, é muito fácil e tal, só que assim, eu chamo a pessoa, eu convido, eu dou um briefing para essa pessoa, porque eu quero que ela traga um conteúdo muito especial pra gente, sabe, para vocês, para a audiência, porque eu quero que vocês saiam da live com alguma coisa melhor do que vocês entraram, né? Então, por isso que tem um esquema aqui, tem umas perguntinhas e tal, e o convidado, ele me manda algumas coisas para eu falar. Então aqui eu vou iniciar falando, ele me mandou uma frase, um verso muito bacana: encontrem aqueles que não desistiram, eles são o futuro, que é uma frase do Walt Disney, né? E o verso, essa é para você, porque o verso não desiste, ele está tentando, a gente está tentando, e aqui
é lugar de quem não desiste. Por isso que eu comecei com essa frase do Walt Disney, tá, gente? Encontrem aqueles que não desistam. Eles são o futuro. Então, nesse momento de presente, a gente tem que ficar junto e ir em direção do futuro com persistência, né? Não podemos desistir. Então, vamos lá. Eu vou começar com o Elvésio para falar sobre a identidade visual. E eu já vou chamar ele aqui. E por que eu escolhi a identidade visual? Porque a identidade visual, gente, é o branding, né? Ele faz parte, ele está dentro do marketing, que está dentro do branding, né? O branding é aquele monte de ação, são estratégias que a gente faz, que a gente completa para que a marca, resumidamente, ela encontre o seu valor frente ao seu seguidor, ao seu cliente, né? Ao seu consumidor, transformar público em consumidor. Esse é mais ou menos assim, trocando em miúdos o papel do branding. E dentro do branding a gente tem a identidade visual, que a gente vai aprender agora com o Elvésio, né? Eu falei um pouquinho mais aqui, porque eu estava esperando as pessoas entrarem, mas eu já vou chamar o Elvésio aqui. Caterine, eu já vi que entrou também. Um beijo, Caterine. Charone, de Curitiba. Então aqui, olha, gente, eu já chamei o Elvésio. E aí vamos aprender com ele. Elvésio, tudo bem? Alô, tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Eu tô. Tá me ouvindo não? Hã? Peraí. Peraí, gente. Bem, o Elvésio tá... Você escutou essa frase hoje, Manuel? Elvésio, fala alguma coisa. Não, acho que ele saiu. Acho que ele saiu e ele vai voltar. Então, o Josi Souza, tudo bem? Lá de São Paulo, querido, meu cliente, tem o Anel Faces. Muito bacana ver você aqui. Enquanto o Elvésio está voltando, eu vou falar sobre... Estava falando por que a gente está... Nós estamos ouvindo os dois. Eu não estava ouvindo. Peraí. Gente, olha só que loucura. Sabe por quê? Obrigado, Karen. Eu não coloquei o headphone, olha. Agora eu tô ouvindo. Cadê o tadinho do Elvésio? Deixa eu chamar ele de novo. Cadê? Olha só. Foi erro meu. Mas, gente, então, essa questão da identidade visual é super importante porque o que acontece? O que eu aprendi um pouco aqui com o que o Elvésio me mandou? Ele está fazendo essa pesquisa de... ele mandou um material exatamente falando que a identidade visual é uma maneira da gente fazer, através de símbolos e através de uma comunicação, né, de gráfica, a nossa presença junto à nossa audiência. Então, assim, eu vou chamar o Elvésio aqui, ele já chegou. E aí eu chamei esse especialista exatamente para comentar isso com a gente. Porque o que acontece? Não adianta você ter o branding super estabelecido, depois que você tem o branding super já esquematizado, né, super certinho, o que é importante é você tratar a identidade visual. O Elvésio, está ouvindo? Eu tô ouvindo, tá me ouvindo? Perfeito. É porque eu não tinha colocado headphone. Eu percebi. Ótimo. Então, olha, muito obrigado aí, Elvésio, pela sua disponibilidade para vir aqui falar com o pessoal, né, sobre esse tema bacana que é a identidade visual. Não só bacana, mas fundamental para quando a gente tem uma marca e a gente quer deslanchar essa marca, né, em termos visuais, né? E aí eu queria que você, assim, se apresentasse primeiro aqui para a gente, falasse um pouco da sua experiência de trabalho e depois eu vou ter que fazer algumas perguntinhas aqui para você. Pode começar, por favor. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado, Marcel, por me receber hoje à noite, por ter me chamado. Fiquei muito feliz com esse convite. Para mim está sendo como eu já te falei, né? Está sendo assim um exercício muito interessante porque
eu percebi nessas 2 últimas semanas, desde que você me convidou, né, o quanto é que eu posso fazer, né, ainda agora nesse momento, e isso para mim está sendo muito interessante. Uma das coisas que eu acho mais importante eu falar agora sobre mim é que eu sou um programador visual e um desenhista industrial, né? E eu optei, são 2 carreiras diferentes, eu optei por seguir pela programação visual, também conhecida como design ou comunicação visual. E nesses anos todos, né, eu trabalhei muito focado no design gráfico. E lá no final do século XX, né, eu descobri a internet e desde pequeno, né, eu sempre tive uma atração muito grande por computador, etc e tal, né? E era uma época na qual eu acabei trabalhando numa outra área que me ajudou muito hoje em dia, né, trabalhando como designer no atendimento ao cliente, né, principalmente. E eu vi que era uma boa forma de eu procurar o meu lugar no mercado, né? Isso lá em 1995. Então, eu comecei a estudar por conta própria e o legal é que estava todo mundo no mesmo barco, né, naquele momento, porque estava surgindo a internet para todo mundo, né, então tudo era novidade. Então, não importava a idade, se era mais novo, se era mais velho, estava todo mundo. O perfil ainda do usuário da internet ele era muito aberto, né? Então, assim, eu me apaixonei pelo design de websites e isso não deixou que eu continuasse tendo meus gostos, né, pelo design gráfico e pela ilustração. Hoje em dia, ao longo desses anos, né, houve uma evolução óbvia, né? Mas eu ainda estou focado no design gráfico, na criação de identidades visuais, na ilustração e desenvolvimento de websites. E é claro que sempre adaptando o momento corrente, né, ao momento atual, desculpa, ao momento atual. E então, assim, eu estou aqui nesse momento, né? E eu quero começar agradecendo porque as pessoas que estão ouvindo, Marcel é uma pessoa que contribuiu muito para estar aqui nesse momento agora. Tá certo? Obrigado, Ele é Elvésio. meu mentor de décadas. Obrigado. O Elvésio é super talentoso e ele tem, então, hoje em dia, ele tem esses três caminhos, né? A ilustração, né? Que ele faz ilustração para eventos, para o web design, né? Ou seja, você faz sites, né? E também a parte de identidade visual, que é essa que a gente está focando hoje, que é ajudar marcas a encontrar, a decodificar a sua essência, os seus valores, através da manifestação de símbolos e identidade visual, certo? É isso? Exatamente. Identidade visual, para mim, é uma coisa que eu realmente, nos últimos tempos, eu comecei a me apaixonar bastante, né? Porque eu fui... eu tinha assim, uma visão, né, sobre a criação de uma identidade visual de uma forma bem técnica. Símbolo, tipografia, cores, que são básicos, né? E nos últimos anos eu comecei a ver que tem muito mais coisa além disso, né? Eu descobri que as pessoas elas costumam ter um relacionamento com certas marcas e relacionamentos fortes mesmo, é uma parceria muito forte, né? Às vezes envolvendo sentimento, não é só uma coisa seca, né? Tem sentimento mesmo. Por exemplo, posso lembrar assim de cara, tem gente que faz tatuagem de certas marcas no corpo, ou faz um corte de cabelo com a marca, com certa marca, né? Então, isso não é só uma coisa, que aquela marca impregna a pessoa tão fortemente, né? Que ela, de alguma forma, ela quer vestir a marca, ela quer ter a marca no seu corpo também, né? Então, assim, e esse tipo de conhecimento que a gente tem, né, na hora de criar uma marca, né, e ver como é que ela pode impactar a vida das pessoas, né, é muito importante, porque
Hoje em dia, né, eu andei lendo um estudo até, deixa eu pegar o nome aqui. Você tinha falado, É, é de uma da Deborah Sobel. Deborah Sobel, que ela é cofundadora e diretora-geral de propósito de marcas da agência Verity London, que ela fala que os consumidores estão cada vez mais procurando empresas que resolvam questões sociais, suas próprias questões, né? E isso, com o passar dos anos, está ficando cada vez mais forte. É importante começar, quando você vai iniciar um projeto de identidade visual, saber que o seu público-alvo, ele está esperando de você mais do que um produto, apenas um serviço. Ele quer uma interação maior, né? Uhum. Então, e uma coisa que é importante eu falar, que eu esqueci de falar antes, o meu público-alvo são empreendedores pessoais, né? São os empreendedores individuais e meus clientes geralmente não são empresas, são mercado educacional, né? E então assim eu trabalho muito diretamente com o cliente e com a pessoa que decide e paga e resolve tudo numa única pessoa. Eu não tenho o hábito de trabalhar com empresas grandes, né? Isso é uma coisa diferente também, que torna esse relacionamento, eu como profissional de design, meu cliente, muito mais rico. Eu acho bacana isso. Eu anotei aqui. Eliane da Feira Conexão Design, um beijo para você. Eliane está fazendo umas lives muito bacanas aí, com grandes organizadores de eventos na área de design. E obrigado por estar aqui, Eliane. E o atendimento ao cliente, você falou sobre o atendimento ao cliente, né? Essa questão, eu vejo o seu trabalho é muito focado no cliente, né? Ou seja, você usa essas ferramentas, né, que você domina, né, nessa área do design gráfico, mas basicamente você tem uma interlocução muito bacana com o cliente, né? O que eu vejo assim, num bom trabalho de desenvolvimento de uma identidade visual, é importante entender o cliente e o cliente também entenda o que ele está querendo. Isso é uma coisa que a gente começa a ver no briefing, né? E o briefing, que é um... Deixa eu só, antes de você ir para o briefing, me fala assim, basicamente, a importância, o que é a identidade visual, ela é o quê? Como que você definiria isso? Assim, ela é uma ação dentro do branding, né? Exatamente. É uma ação dentro do branding, no qual vai definir, mas não de forma finita, a personalidade da empresa. Como é que a empresa vai se apresentar para o seu público? Entendi. E é uma coisa em construção, né? É um processo em construção. É um processo. Não, é óbvio que não é bom você ficar trocando a sua marca o tempo todo. Mas todas as marcas, geralmente elas passam por um processo de renovação de tempos em tempos. Porém, certas coisas podem ser vistas a qualquer momento. Um grande exemplo que eu gosto de dar, né, são as companhias aéreas, que eu acho que nas companhias aéreas tem uma aplicação, a identidade visual é uma coisa que é vista de uma forma bem ampla, porque não é só a marca em si, mas a experiência. O vestuário. Não, que a experiência do usuário já é outra coisa, ela está além da identidade visual. Porém, dentro da experiência do usuário, a identidade visual tem. Porque, por exemplo, na hora que ele recebe vamos dar um exemplo, você está dentro de um avião, aí você está viajando, você recebe uma bandeja na sua refeição, café da manhã, jantar, que seja, que tem a marca da empresa, de alguma forma associada com outras coisas. Quem ainda conseguiu pegar, por exemplo, a época dos talheres de metal dentro de um avião, né, vai lembrar que tem talher com a marca da empresa, né? Então, assim, isso é a identidade visual presente para melhorar a experiência do usuário em relação àquela marca, né? Entendi, tá.
Não, tá bom, pode continuar. Queria terminar? Não, é basicamente isso. Eu gosto muito do exemplo das companhias aéreas, porque praticamente desde o momento atualmente se compra, se escolhe eu vou viajar com tal companhia. Não importa. Olha, desculpa, só uma coisa legal que a Eliane está compartilhando aqui, que eu acho bacana, o verso, está dentro do que você está falando. A Gol está fazendo uma exposição de arte dentro das aeronaves, né? E ela está, além de adesivar os aviões por fora, precisamos por design colocar os designers lá dentro, né? Então isso é interessante, né? Porque dentro da identidade visual, com essa renovação que a gente está sendo obrigado a viver, né? As empresas elas estão tendo que ficar mais ativas na sua criatividade, né? E é interessante, uma coisa que eu gosto de falar, assim, porque você pegou o exemplo da Gol. A Gol eu acho assim, uma empresa muito interessante também, que ela teve um começo no qual ela tinha um público-alvo, depois esse público-alvo foi aumentando, foi diversificando ao longo do caminho, né? Ela começou a trabalhar melhor sua identidade visual. Hoje em dia, a Gol é considerada assim, uma das empresas aéreas brasileiras a maior empresa brasileira, a empresa aérea brasileira, né? E eu gosto muito de analisar os casos de estudos brasileiros. Eu gosto muito de analisar os designers brasileiros, porque aqui no Brasil nós temos profissionais talentosíssimos, com conhecimentos riquíssimos, entendeu? Então é importante, eu busco muito olhar aqui para dentro, porque é aquela coisa. É importante nós valorizarmos também o que está aqui dentro do Brasil. Sim. Às vezes, então assim, todas as pessoas que estão escutando isso aqui, olha, gente, eu acho que pensem em se valorizar. Não importa em que área que vocês trabalhem, eu sei que o Marcelo tem uma grande audiência na área de joalheria, mas não importa onde seja, sempre se valorize, valorize seu trabalho. E é claro que uma das formas de valorizar o seu trabalho é trabalhando sua identidade visual. Sim. E aonde praticamente falando, aonde que a identidade visual, por exemplo, de uma marca, ela está presente, o verso? Ela pode estar presente em vários lugares, porém, o lugar principal é na marca da empresa. Quando você diz a marca, é o logo? É o logo? O logotipo, exatamente. O logotipo da empresa. Então, qualquer identidade visual, o foco central dela é seu logotipo. Não importa como ele seja, como ele é feito. Tem logotipos que só tem um símbolo, tem logotipos que tem um símbolo e uma tipografia, que é a parte escrita, tem outros que só são a parte escrita. A Gol é só Gol, e aquele é o logotipo da Gol, entendeu? Ele não tem um símbolo além daquele. É só as cores. As cores essencial. Quais as características, então, que compõem uma identidade visual? É a cor? As características básicas são a cor, a tipografia e as formas, o símbolo, né? O símbolo que ele é equiparado à marca também, podemos chamar da marca. Mas depende muito da empresa. Tem empresas que optam por um, por outro, né? Então, mas esse é o básico. Sim. Agora, isso quer dizer que toda empresa tem que ter essas três coisas, certo? Entendi. Então, entendi. Exceto a cor, que a cor é impossível. Você não faz uma marca invisível. Exatamente. O Rodrigo... Mas vale a pena até pesquisar, vai que de repente alguém já fez. O Rodrigo lá de Curitiba está lembrando assim, a legibilidade de uma marca, né? Legibilidade é uma coisa que é imprescindível. Então, assim, o designer já tem que estar pensando nisso. Isso aí já é no automático,
certo? Deixa eu te perguntar uma coisa, Vés. Em qual momento que você acha que a marca deve... a marca está nascendo, porque a gente tem várias pessoas aqui que estão nascendo com a sua marca ou que estão em desenvolvimento da sua marca e que estão até se reinventando agora com esse momento que a gente tá vivendo, né? Em qual momento, geralmente, é o ideal para a gente focar nessa questão da identidade da marca, da gente buscar alguém para ajudar a gente a focar nessa questão da identidade visual? Olha, quando é bem no início, na hora, depois que a gente faz o produto. Como é que assim, pela sua experiência, qual é o melhor momento, assim, pela sua vivência? olha, O que você diria para o pessoal? A minha experiência, tá? Não vou dizer que é certo nem errado. A minha experiência é que as pessoas que chegam para mim, quando elas estão começando, elas vêm pedir a sua identidade visual, ou às vezes até uma marca. Eu quero um logotipo, porque ela não sabe nem o que é identidade visual, né? Sim. Ela chega, eu queria fazer um logotipo para minha empresa, logo no começo, né? Agora, isso é a minha experiência, eu não posso dizer se isso é certo ou se é errado, porque acho que a qualquer momento que a pessoa ou a empresa sentir necessidade é o momento, que pode ser que aquela pessoa está no começo, mas ela tem outras coisas na sua cabeça que ela julga que são mais importantes, então ela deixa a criação de uma marca para depois, certo? Uma criação de uma identidade visual para depois. Não tem problema, não. Eu acho que muito depende da pessoa. Porém, é importante pensar o seguinte: a identidade visual ela tem que ser levada muito a sério, porque ela é que vai fazer um artista, um designer, uma empresa se distinguir dos outros. Já começa a surgir um diferencial ali, tá? Então, assim, não, é bom ter isso em mente, sim, porque é aquela coisa, eu dou uma liberdade, assim, se a pessoa, não, eu quero fazer minha marca daqui a um ano, não tem problema. Agora, assim, é uma coisa que tem que ser levada, porque senão, eu tive um advogado, foi muito interessante ele quando ele procurou, ele virou e falou assim, eu quero uma marquinha, assim mesmo, uma marquinha. Aí eu falei, mas uma marquinha como? Né? Uma coisa simples, né? E por acaso eu já conhecia ele, assim, era um conhecido meu, né? E eu sentei e conversei com ele, porque é aquela coisa, eu brinco que designer também faz um pouco de psicólogo, você tem que puxar do cliente, né? O que ele está querendo, o que ele quer. Às vezes o cliente, é a coisa mais comum, o cliente não saber o que quer. Assim, na hora de produzir uma identidade visual. Ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe. E o que aconteceu? Ele não queria símbolo, ele não queria cor, ele queria o nome dele. No final das contas, ele queria o nome dele escrito, né? Só que ele queria escrito de um jeito legal, né? Então ficou a marca dele era simplesmente o nome dele. Aí eu fiz um trabalho de pesquisa, etc e tal. Ficou uma coisa... Eu vou confessar que hoje em dia eu não gosto muito desse trabalho. É um trabalho bem antigo. Foi num outro momento meu, quando eu era muito só técnico, tá? Eu era muito técnico. Então, assim... E foi o que deu para conseguir dele naquele momento. Mas também é aquela coisa, eu cresci ao longo dos anos, né? E outra coisa, eu acho que você tem que também, eu acho que agradar o cliente, tem que agradar o cliente no que ele quer, né? Então, assim, não assim, mostrar para ele caminhos, né, que ele pode... É como você disse, por que a identidade visual é tão importante, né? Eu acho que é importante falar isso para o cliente, né? Porque ele vai se diferenciar do outro, porque dentro daquela marca vão estar expressos conceitos, valores, crenças, né? Através daquela cor, daquela fonte, daquela escolha, daquela tipografia, não é isso? Exatamente. E só para terminar essa história... na época, o que aconteceu? Eu fiz isso sempre do jeito que ele queria, só que
ele gostou muito, adorou, etc e tal. E acabou que isso foi um lead para 2 outros clientes, né? Então, assim, um trabalho gerou mais 2 trabalhos. Certo, Nessa entendi. época, né? Então, assim, mesmo sendo simples, né? Na minha visão hoje foi uma coisa assim, simples no sentido de que foi muito técnico, né? Então, assim, uma coisa preta, só tipografia. As pessoas gostaram muito, 2 outros advogados me contrataram depois também, né? Então, acho que assim... Você... Pode falar. Pode falar? Não, pode falar. Completo. Então, é importante... acho que o trabalho, sendo bem feito, ele vai, mesmo sendo técnico, né? Ele leva à abertura de novas possibilidades. E eu acredito que isso vale para qualquer pessoa, porque o importante é mostrar o trabalho. Então, assim, é muito comum, às vezes, e eu mesmo já cometi esse erro, né? Não, acho que não está bom, não vou mostrar. Falei, não, é isso que eu fiz, esse é o momento. E agora, assim, hoje em dia, então, eu evito ao máximo esconder trabalho. Porém, eu sei que eu, de um bom ano, alguns anos para cá, né, a forma como eu desenvolvo minhas identidades visuais, elas são de uma forma muito mais, como é que eu vou falar, assim, agora está me sumindo a palavra, mas seria assim, eu trago conhecimento de várias coisas que tem na minha vida, que acontecem na minha vida. Várias experiências, também, né? As minhas experiências, né? Então, assim, que acho que tem muito a ver com o trabalho, eu conheço o trabalho do Marcelo, né? De joias, de design de joias, né? Então, assim, é muito isso. Né? Vem as experiências que a gente vai, traz e coloca dentro do nosso trabalho, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Aonde que o... Então, assim, a gente está sabendo que a identidade visual ela tem que estar expressa, né, através da cor, da tipografia, né, do imagético, né, que vai formar a sua crença, seus valores dentro daquele grupo de símbolos visuais, né? Como que a identidade visual, aonde que ela é expressada, né? Aonde que ela pode ser expressada, a identidade visual? Onde ela deve ser usada? Eu acho que não é o deve, mas onde o cliente sente necessidade de expressar. Voltando ao exemplo da companhia aérea. A companhia aérea tem muitos lugares que ela pode expressar a sua identidade visual. Vamos colocar no designer, Elvésio, por favor. Assim, na vida de um designer, por exemplo. Num designer que está seguindo a gente, por exemplo. Por exemplo. Vamos pensar num designer de joias. Isso, exato. O que o designer de joias tem? Primeiro, a apresentação. Ele vai vender seu produto em algum lugar. Em feiras, o display, cartão de apresentação, cartão de visitas, a embalagem que vai ser colocada o produto, a peça dentro, para que o cliente leve. Isso tudo é necessário que haja uma identidade visual entre essas coisas, que haja uma conexão entre elas, certo? A mídia social, aí, ó, Karen lembrou, obrigado, Karen, eu dei aqui rapidinho. As mídias sociais, ó, que isso vai ajudar. Uma coisa ajuda a outra, e tudo vai resultar como uma venda, né? Ou então a exposição da marca, né? Marcelo tá parada. Sumiu o som, gente. Aí, o que eu com o som? Tá me ouvindo? Você me ouve? Você não. Não. As pessoas estão me ouvindo? Eu acho que parou. Manuel está ouvindo.
Gente, tá. Eu não sei o que está acontecendo. Não sei se é ele ou se sou eu. Mas. O que está Marcelo, acontecendo? eu acho que ele está travando na hora que você carrega a imagem. No, a imagem da. Pode ser, né? Parece que está carregando. Nessa hora que está travando. Então vamos continuar sem a imagem. Então me fala Então, do assim, seu processo de trabalho. Só para terminar, assim, em relação a isso, o meu processo, ele é muito, eu gosto muito de escutar o meu cliente, desenvolver e apresento algumas soluções. Geralmente 3 opções. Por quê? Eu percebi que o cliente, ele gosta de dar uma mexidinha final, certo? Então, ele pode pegar uma coisa assim, eu crio soluções que são intercambiáveis. Eu já vejo as possibilidades, porque se o cliente mexer em alguma coisa, o negócio vai ficar bom no final de qualquer jeito, né? Entendi. Tá. E você me falou na questão do briefing e depois você senta com o cliente e o cliente ele analisa junto com você, ele dá o ok, né? E depois isso é aplicado nas diversas... É ajustado, não é isso? Exato. Na verdade, não. Conforme... dependendo de como vai o projeto, às vezes eu já apresento para ele a identidade, a marca e as suas aplicações, para ele já ter uma ideia de como é que o negócio vai ficar, certo? A Karen está falando aqui, ó. Aí no final o cliente vai e mistura todas as opções. Pois é, eu já percebi que os clientes adoram isso e eu atendo isso também. Eu já escutei e hoje em dia eu faço isso. Porque é aquela coisa, o cliente vai sempre que... Porque vamos entender, gente, a identidade visual é um processo de parto. É uma coisa que está nascendo ali, porque é importante pensar que as empresas, e mesmo que você trabalhe sozinho, você tá colocando uma parte sua no mundo. Não é a mesma coisa, óbvio, mas podemos relacionar com o fato de se colocar um filho no mundo, né? Às vezes é uma coisa dolorida, às vezes é mais fácil, às vezes a pessoa, que maravilha, tem gente que tem todos os tipos de coisa. Então, assim, se colocar assim, na hora que se faz a identidade visual, eu acho que assim, é justamente aquele momento que fica mais real para o cliente, né? A sua empresa ela fica real, ela fica mais tangível, ela fica tangível, certo? Tem toda uma coisa assim. Então, assim, é importante, eu entendo muito isso, porque essa necessidade do cliente de fazer dessa mexidinha no final é justamente porque é o filho dele, né, que está nascendo, né? Ele quer estar lá, ele quer fazer parte, né? De alguma forma. Isso é normal, né? Isso é normal. É normalíssimo. E deixa eu te perguntar assim, Elvésio, no sentido de você, na questão de... no cenário atual, assim, como é que você acha essa questão da identidade visual? O que o designer, o que as pessoas que têm uma marca, eles têm que prestar atenção hoje em dia? Para você, com esse desafio que a gente está vivendo hoje, desse novo cenário e tal, o que você acha que a gente está tendo que... o nosso desafio para identificar esse trabalho de identidade visual? Olha, agora, nesse exato momento, é um pouco difícil definir as coisas, porque está muita coisa acontecendo, etc. e tal. Mas é claríssimo que paradigmas estão sendo mexidos, quebrados, revistos, etc. e tal. Então, assim, muitas marcas, eu andei lendo sobre isso, né? E muitas marcas estão vendo que o propósito delas, né, o propósito de sua existência está sendo posto à prova agora, mais do que nunca, certo? Então, assim, e essas marcas, elas estão... Está todo mundo tentando se reinventar agora. Vocês que estão aí, gente, quem está escutando isso, olha, vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. E é bom lembrar disso. Agora, mais do que nunca, é o momento de se juntar, certo? De
conversar um com o outro, entrar em contato um com o outro, procurar ajuda, pedir ajuda, porque tá a cabeça do mundo todo, de boa parte da civilização na qual estamos inseridos, está muito mexida, certo? Então, eu descobri aqui, até anotei aqui, Albert Elbaz, que eu não sei se vocês conhecem, é o estilista da Lanvin. Eu sou fã dele, né, há muitos anos, e eu estava buscando alguma coisa sobre isso e encontrei isso. Eu falei, gente, Albert Elbaz falando sobre isso, ele fala assim: esse momento vai trazer o melhor e o pior nas pessoas. E eu acho lindo ler sobre os gestos que estão acontecendo, certo? Então, assim, tem gente que vai fazer alguma coisa, tem gente que não vai fazer nada. E eu acredito muito que você que está aí, designer de joia ou qualquer outra... Eu sei que tem um fotógrafo aí, certo? Eu sei que tem, eu já vi aí que tem também um comissário de bordo, certo? Eu já vi aqui. Então, assim, o momento é de vocês agora, né? O momento é nosso agora. É o momento da gente se tocar, de se juntar, porque é aquela coisa, é aquela história do um segurando a mão do outro e ninguém se perde, certo? O futuro é coletivo. Exatamente, porque assim, é aquela coisa, tem pessoas que não vão desistir, então olhar para essas pessoas que não estão desistindo. E, então, assim, porque é aquela coisa, e não é simples, não, eu entendo. Se alguém te falar assim para você, falar, ah, não, mas não é, tá complicado, tá, é mesmo, é complicado mesmo, certo? Tem gente que vai passar fome, tem gente que vai passar dificuldade, mas tem gente que, após isso, vai dar risada quando lembrar, certo? Deixa eu te perguntar. Só ações focadas na identidade de marca, o Pécio. Conceber a identidade, você colocou aqui, conceber a identidade visual da melhor maneira possível, permita-se fazer erros, coisas estranhas que venham a cabeça. O que você quis dizer com isso? Isso aí são coisas que eu acho que é importante a gente pensar na hora de fazer. Só para terminar essa questão aí da marca nesse momento, o McDonald's, que eu acho muito interessante, o McDonald's no Brasil, não foi mundial, foi no Brasil, eles criaram uma ação onde eles pegaram o M e separaram. E essa ação foi muito legal, dizia aí assim, eles estavam promovendo a entrega a domicílio, né? Que é a forma como eles estão trabalhando agora. Aí eles, como é que é? Separados por um momento para estar sempre juntos. Isso foi concebido no Brasil, gente. Foi concebido no Brasil. Só que a matriz norte-americana não gostou. Não gostou? Não gostou. Mas sabe por quê? Porque essa ação ficou conhecida globalmente assim, ó. Viralizou. Olha que legal, gente. Uma coisa concebida no Brasil mexeu de forma positiva. Ficou todo mundo assim, queixo caído. Só que a matriz americana não gostou e mandou eles cancelarem isso. Aí tudo bem. Mas mesmo assim, tem na internet, se vocês procurarem no YouTube, tem o anúncio. Aí é muito legal porque os M's estão juntos, eles se separam e depois eles voltam a ficar juntos. Certo? Que legal. Muito, muito, muito legal, né? E tem outras ações também acontecendo, assim, eu descobri também a Vogue britânica, ela falando sobre um projeto que é justamente para dar um apoio para os designers independentes de joias, certo? Então, tem coisa acontecendo. Então, assim, agora é muito cedo para falar e fechar nesse assunto, mas com certeza dá para correr atrás e se informar e ver que tem muita coisa boa acontecendo, sim. Em relação às ações aí, né, eu acho que quando a gente começa, não tenho nada, não tenho nenhuma identidade visual, não sei nem por onde começar, eu vou dar uma sugestão para vocês. Tem um site do Google chamado Google Fontes, Google
Fontes, Fonts. Só buscar no Google, óbvio, né? Então, assim, esse site ele é uma ferramenta muito interessante. É uma ferramenta que o Google oferece, onde você pode visualizar fontes para uso com liberdade de direitos autorais. Ou seja, não é necessário comprar essas fontes. E você pode usar elas. Ela é usada, ela foi muito criada para o uso em projetos online. Já existe há muitos anos. Então, assim, uma sugestão que eu gostaria de dar para vocês é entrarem no Google Fontes, olharem as fontes, e lá dá para você escrever o nome da sua empresa, seu nome, o que quer que seja, e você tem uma prévia de como é que vai ficar tipograficamente o nome da sua empresa. Olha que legal, entendeu? Uma coisa super simples. Bacana. Né? Reserva um tempinho para fazer, porque tem muita fonte, né? Então, assim, para vocês, tem um filtro, né? Que basicamente ele tem 5 opções. Então, são tipos de fontes, são termos técnicos, né? Mas eu vou tentar explicar aqui que é serifa. Serifa é uma fonte mais rebuscada. Sem serifa, que é uma fonte mais quadrada. Manuscrito, que é handwriting. Display, que é uma fonte para exibição, assim, usado. E fontes monoespaçadas, monospace. Então, assim, ver o que tem mais a ver com você, com a sua pessoa, com o seu nome, com a sua empresa, o que você quer passar. Quer passar estilo, elegância, vintage, futuro, passado, inspiração, o que for. Lá, vai vendo lá que é um primeiro passo para vocês darem uma dúvida, para dar uma orientação assim básica. Então, é isso assim, que eu convido vocês a fazer e agradeço, né? Obrigado. Por nada, por nada. E esse exercício vai ser muito legal, né? E vamos manter a bola para cima, certo? Busquem as pessoas que vocês conhecem, busquem ajuda nesse momento, entendeu? Tá se sentindo, eu estou fazendo isso o tempo todo aqui, eu estou em casa, então assim, eu ligo para as pessoas, eu ligo para meus amigos, eu ligo para Deus e o mundo, isso. Graças a Deus que não cobra mais pulso, quem sabe o que é isso. Ronaldinho, olha o Ronaldo. Então, Ronaldo, um beijo para você. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Obrigado, Ronaldinho. Que o Ronaldo Santos está ali. Acho que elas foram escondidas depois. O link mistura. Eu acho que o pessoal vai... Onde que a gente pode te achar, Elvésio? Qual é o seu Instagram? É o hlvc.design, certo? O meu site é hlvc.design também. Então é muito fácil de buscar. Você ajuda a fazer a identidade visual, mas também você ajuda a desenvolver o site também da marca, né? Se a pessoa precisar de um site, sim, com certeza. Tá bom. Né? Então, assim, trabalho com essa parte de desenvolvimento web, e não só desenvolvimento de websites, mas também de imagens para redes sociais, que é uma coisa também que eu acho muito legal, para o Instagram, Facebook, para o WhatsApp. Também ofereço esses serviços que fazem parte da minha criação de serviços de catálogo de web, certo? Poxa, Karen, a Karen está falando que tinha uma pergunta da Caterine lá atrás, mas foi na outra live que caiu, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Caterine, é Caterine mesmo o nome dela? O nome. Caterine. Karen, você não tem como dar uma relembrada, não? O que foi, assim, de repente, você chegou a ver que eu não vi? Porque eu tentei, quem estava... Eu cheguei a... Porque a live caiu, essa coisa de compartilhamento de foto, tem que ter meio... eu acho que de repente... Tem que ter cuidado. Mas assim, Karen, se você estiver escutando aí e você lembrar o que foi perguntado, Caterine,
Dá uma lembrada aí que eu tenho o maior prazer em responder. Deixa eu ver. Então tá, gente. Eu acho que foi isso, né? Tá, então tá certo. A Manuel perguntando assim, o que é mais importante? Ó, eu verso. O que ele está perguntando? O que vem primeiro, o nome da marca, ou acho que é o nome da marca ou o design. Olha, não está muito claro assim, o nome das marcações. Eu vou achar que foi o nome da marca, né? Então, assim, não existe uma ordem perfeita, mas é aquela coisa. O ideal é que você tenha um nome, né, e depois crie-se a marca, né, que se faça o design para aquela marca, né? Assim, porque não dá para criar um design se não tem nome nenhum. Né? A Karen aqui, eu verso. A Karen falando, ela queria saber sobre o que priorizar, o nome da marca ou o nome do designer. Ah, sim, entendi. Não, o nome do designer pode ser a marca da pessoa, né? Então, assim, o que tem que priorizar é o que o designer achar que é mais importante. Tem pessoas, tá, várias pessoas aí, né? Por exemplo, Manuel Simões Fotografia, Manuel Simões, é o nome do fotógrafo, Marcelo Novaes Joias, né? Então, assim, no caso dela, se ela tiver, a Karina falou no caso dela, não né? Mas se ela tiver um outro nome, não tem problema nenhum. Agora, ela pode, de alguma forma, acrescentar, ligar o nome dela, dela como designer, à sua marca. Agora, teria que parar para se ver, analisar como isso poderia ser feito. Porque o nome dela, o nome da marca dela são Joias Performáticas. Então, né? Mas assim, não é o nome dela. Então, é por isso que eu acho que ela perguntou, né? No sentido. Se qualquer coisa, pode falar para a Caterine, se você tiver contato com ela, sim, para mandar que eu bato num papinho com ela, tá certo? O que eu tenho reparado, assim, na minha experiência, é que muita gente, né, de joalheria autoral, de design autoral, tem colocado o seu nome, né, na própria marca, né? Porque quando a pessoa é autoral, justamente a marca está muito forte, a própria pessoa, né? Então, naturalmente, a marca já coloca o nome, a pessoa, o designer coloca o seu nome, né? O que às vezes pode ser meio complicado, né? Porque fica muito associado ao nome, né? E quando a questão é quando você não associa tanto ao nome, mas a um nome de uma coisa, uma outra experiência, você fica mais fácil de você, por exemplo, você não fica tão refém, o dono da marca não fica tão refém do negócio, né? Então, tá entendendo o que eu tô falando? Sim, claro. E aí olha o que a Karen tá falando, por ser design autoral, não seria mais interessante que a marca tivesse o nome do designer mesmo? Eu acho, Karen, eu acho que fica mais intuitivo até, né? Eu acho que fica mais intuitivo. Agora, o que eu acho que é interessante também é que a marca, quando coloca o seu nome, ela tenha muita atenção para a simplificação do nome, né? Eu vejo algumas marcas que replicam simplesmente o nome inteiro da pessoa, e aí fica um nome tão... Não é um nome audível, né? Que tem bom som. Então, assim, aí a pessoa fala, mas meu nome é esse. Sim, mas olha só, o seu nome é esse. O nome da sua marca, ele tem que ter outras funções. Ele tem que ser lembrado, ele tem que ser fácil, ele tem que ser fácil de ser escrito, né? Então, assim, eu acho que algumas pessoas, o design autoral pode sim aproveitar o seu próprio nome, porém, adaptando o nome, né, para um efeito mais facilitador, né? Para, tipo, cortar o sobrenome, fazer uma certa brincadeira, não precisa ser o nome todo, né? Mas pode ser alguma variação daquele nome, né? Tá entendendo o que eu estou dizendo, Karen? Né? Você está falando, foi engraçado, me veio à cabeça um exemplo.
Eu tenho um conhecido meu que o nome dele é Joélio. O nome dele é Joélio, não é apelido, é o nome. Aí imagina se ele fosse um designer de joias. Joélio Joias, certo? Aí, dependendo do designer, isso podia ser positivo ou negativo. Depende de como ele quer usar isso. Ele pode querer usar seu nome e aproveitar essa sonoridade que dá por causa do nome. Ou ele pode optar por, não gostei dessa sonoridade, então quero ver outro nome. Então, assim, depende muito da situação, depende muito do designer, como é que o nome que ele tem, que tem nomes que são difíceis na pronúncia, certo? Ou então ele não acha o nome, não vale a pena ser conhecido pelo nome, depende muito do designer. Musicalidade, eufonia, isso aí, Rodrigo, é isso que eu acho também. Porque o grande objetivo, né, eu acho que o Elvésio estava falando, toda essa live aí, é dele ser lembrado, né? A identidade visual e até o nome e tal, é porque o público tenha uma lembrança dele, né? E que essa lembrança seja fácil, seja audível, seja interessante, né? Então, quando o nome é muito complexo, ele pode ser interessante, mas eu acho que a marca vai penar mais, a marca vai ter que trabalhar mais. A marca tem que trabalhar tanta coisa já, gente, que se o nome for complicado, vai ter mais um trabalho, né? Então, assim, eu acho que nessa questão do nome, a minha do mais fácil, né? E o Ronaldo está até colocando aí. Importante também ser sonoro. É isso aí, exatamente, Ronaldo. Às vezes o nome ele não significa nada, mas é uma sonoridade tão bacana que ele se repete. Tem uma marca de jeans que eu gosto muito, que é Itsu. Itsu, não sei se vocês conhecem. Aquilo ali me chama muita atenção, porque é o Itsu, eu acho que é um nome japonês e tal, mas quando você fala é tão gostoso, assim, é curtinho, é forte, né? E você fica com aquele. Eu não sei qual é a tradução, mas eu gosto do som, né? Então me pegou por aí, né? Então eu acho que a Xiaomi também é uma coisa, um detalhe da gente prestar atenção, mas como o Elvésio falou, né? É um momento de desafio. São questões difíceis, é um trabalho que precisa ter um profissional à frente, né, de naming e tal, e o Elvésio nessa questão da coisa visual, da identidade visual que ele passou. Eu quero agradecer a todos a presença, agradecer ao Elvésio pelo carinho, obrigado pela presença. Obrigado, galera, mais uma vez. Adorei. Que esteve junto com a gente, e eu vou colocar à disposição, vai ficar lá no Instagram a live, tá? E depois eu coloco lá no nosso YouTube e tal, e aí vai ser super, super bacana. Obrigado aí pela paciência de vocês quando caiu a live e tal, as pessoas voltaram e tudo. Tá bom? Manuel, um beijo. Ronaldo, um beijo. Karen também. Paulo, Lessa, o João, tá? Então, o pessoal, a galera o Rodrigo também está sempre aqui com a gente. Enfim, uma galera muito bacana. Muito obrigado por estarem aqui. Elvésio, um grande beijo, parabéns, arrasou. Eu quero agradecer a presença de todas as pessoas que apareceram aqui nessa live. Muito feliz, espero ter ajudado. E mais uma vez, estou à disposição. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Qual a dúvida, as questões que vocês estejam assim. É um maior prazer conhecer outros profissionais da área, outros designers, áreas similares. E estamos juntos agora para contribuir um com o outro e a gente seguir em frente, porque é aquela coisa, gente, mas a verdade é, a economia ela está indo sim, mas alguns setores estão sendo afetados, então assim, e não é por causa disso, e isso já aconteceu em outros momentos, etc e tal. Então, tem espaço para todo mundo sim. Agora, cada um agora tem que se reencontrar e continuar adiante, certo? Um beijo. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.